todos e a todas. Hoje, 5 de maio de 2026, um ano maravilhoso, um ano em que a Editora Foco tem se empenhado em lançar títulos que tragam ainda mais efetividade para o seu trabalho. Hoje nós vamos receber o Dr. André Almeida Rodrigues Martinez, da obra Compliance Bancário Essencial, uma obra mais do que oportuna nesse momento em que o Brasil passa por questões relacionadas à reflexão sobre os limites de atuação de entes públicos, vamos colocar assim. E o doutor André é procurador da Fazenda Nacional e ex-superintendente de compliance da Rede Nacional de Agências do segmento de varejo do Banco Itaú. Bacharel em Direito pela USP, possui o grau Master of Law LLM em Compliance pela Universidade de Friburgo, na Suíça, cujo diploma foi reconhecido pelo Brasil pela UNB. Mestrado em Direito, especialista em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo, ex-procurador federal na AGU e instrutor credenciado da Escola Superior de Advocacia Geral da União. É com ele que a gente vai conversar. Que você vê aí na tela, deixa eu só confirmar o convite dele aqui. Olá, doutor André, bom dia! Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Me ouve bem? Melhor que nunca. Você está me ouvindo? Coisa também? boa! Não Como é que preciso você tá? conseguir entrar certo aqui. Minha tecnologia não é meu forte, né? Perfeito. Se você tiver com forte no compliance bancário essencial, a tecnologia é o de menos. Você é sempre gentil, meu amigo. Ai, André. Meu Tudo amigo, bom? a segunda edição chega atualizada e ampliada, com histórico de compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, ativos virtuais, bets, que inclusive você esteve participando de um evento nacional agora, metas comerciais, fraudes e saúde mental. Conta pra gente como foi a trajetória da primeira para a segunda edição. Com prazer. Primeiro, eu agradeço mais uma vez estar aqui. Essa é a segunda vez que a gente fala nesse ambiente. A gente conversa fora daqui. É uma honra ter a amizade da tua e dos demais componentes da Foco. E é um prazer que a gente tenha conseguido, mais uma vez, quebrar essa arrebentação, né, que é chegar a uma segunda edição de um livro. Eu sei o quão difícil é, exatamente, ficou linda a capa, a Roberta, sempre com esmero e carinho. Ganhamos 70 páginas aí nessa segunda edição, para quem tem a primeira, então tem muita coisa nova. Vou começar como última observação, uma primeira observação. Esse evento que eu tive de BETS era um evento internacional, sul-americano. Olha que legal. Então, eu estava lá para falar sobre compliance, mas era um ambiente sobre BETS e iGaming, esses jogos eletrônicos. Eletrônicos. E é um desafio, vamos falar dele daqui a pouquinho. Boa. Eu atualizei, o que mudou da primeira para a segunda edição, para justificar essas 70 páginas a mais. Primeiro, eu atualizei PLD-FTP, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, que a gente vê que cada vez mais isso ganha notícias nos jornais, não só no Brasil, sem entrar em qualquer aspecto político. A gente teve esse caso recente de um grande banco e, não por acaso, a operação da Polícia Federal chamou Compliance Zero. Então isso denota, eu até tenho brincado nas minhas... brincado, mas é aquela brincadeira séria, lógico. Eu tenho comentado que a gente foi, de 1999, isso está no histórico do livro e continua, quem tem a primeira edição já sabe disso. Em 1999 a gente não tinha nenhum compliance, então era zero compliance, e agora em 2026 a gente se vê no compliance zero. Então, nas minhas palestras agora eu coloco lá uma tela específica, como é que a gente foi do zero compliance ao compliance zero em 26 anos. É uma situação preocupante, é lógico que toda generalização é perigosa e injusta, não estou querendo generalizar, mas há sim muitos bancos que ainda não praticam compliance, que já nasceu dia 1º de janeiro do ano de 2000. Então isso eu atualizei pela IDFTP, nesse cenário de guerras, de terroristas, porque como sabido, né, o T é de terrorismo e o P é de proliferação de armas de destruição em massa, mas o que a gente tem aqui no nosso cenário brasileiro é mesmo para prevenir a lavagem de dinheiro, que nos é mais corriqueiro. Depois, eu fiz uma junção de metas abusivas, que é também, infelizmente, uma ferida, uma dor
não só das instituições, mas principalmente dos funcionários que nela trabalham. Já tive a honra de ter o livro, essa parte do livro citada em Sentenças da Justiça do Trabalho, porque também afeta a Justiça do Trabalho. Sobre PLD, FTP, já teve um acordo do TJ, então a gente está vendo, não é graças a mim, é graças a Foco, graças às pessoas que leem, graças principalmente a quem compra literalmente a ideia. A ideia do livro. Não é o livro, não é o André, é o conjunto, é a Foco, o André e mais principalmente o leitor, que tem Os operadores do direito também, né? Exatamente, os advogados estão começando a alegar, os juízes estão entendendo, os promotores estão entendendo, os procuradores da República, os procuradores do trabalho, isso que nos dá muito orgulho. E eu fiz um paralelo que eu acho muito interessante nessa segunda edição, e mais do que interessante, eu acho muito importante, eu uni metas abusivas com a saúde mental dos funcionários e o triângulo da fraude, é um penalista chamado Donald Preston. Ele escreveu uma teoria em 1953, já faz quase 100 anos, e que é totalmente aplicável a isso. Daí eu peguei esses três fatores e falei, André, eu acho que isso daí tem a ver com o que a gente está passando em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e a não observância do programa Conheça Seu Cliente. Muito resumidamente, até para o pessoal ver no livro depois, né? A meta abusiva forma uma pressão muito grande na cabeça do funcionário e no frigir dos ovos ele acaba fazendo vista grossa para o programa Conhecer o Cliente para abater a meta. Mas tudo isso tem teoria por trás, não é achismo do André. Sim. Isso, então, é um ponto forte e novo que eu coloquei lá e quem já comprou a segunda edição, já recebi alguns elogios, feedback elogioso, então, que já me deixou muito feliz. É um problema que está na raiz de muitas contas frias, muitos laranjas. A gente teve agora, nesse mês, uma lei nova alterando o Código Penal para tipificar a conta, quem abre conta sendo laranja. Não que o direito não tivesse antes uma resposta para isso, está lá no estelionato e outras fraudes no Código Penal. A gente já tinha uma resposta para isso, seja como fraude, fosse como fraude, fosse como falsificação ideológica, falsificação documental, mas agora tem um tipo específico. André, então você acha que agora acaba com o conta de laranja? Não necessariamente, esse é o problema. Se a gente não aplicava antes, não adianta criar lei. Uma observação que eu faço é que isso está no corpo do livro. No Brasil não faltam leis. Essa sede que a gente tem, o legislador brasileiro tem e também os órgãos reguladores têm de criar cada vez mais. Sempre que ocorre um fato, o legislador ou o regulador já vai lá e corre para dar uma resposta, né, no calor do momento. Do momento, né? E não necessariamente essa é a melhor resposta. A gente tem que voltar para o básico, para o essencial. E quando a gente deu o nome Compliance Bancária Essencial, é que eu percebi que nem o essencial estava sendo feito. Se a gente pegar o exemplo desse banco, que agora está nas manchetes, não fazer o essencial. Então, não adianta a gente criar um aparato super, hiper, ultra sofisticado se o básico não está sendo feito da maneira apropriada. Então, o que eu defendo no livro, em palestras, é exatamente isso. Tudo bem, o direito sempre anda atrás dos fatos da vida, e ele tenta regulamentar isso, porque senão a gente viveria ainda na barbárie. Mas não necessariamente precisa ser nesse atropelo, às vezes de uma forma atabalhoada. Eu tenho umas ressalvas em relação a isso. Mas, agora que tem esse tipo penal, vamos ver se todo titular de ponta laranja vai ser ele julgado ou levado ao juízo para ser julgado. Sempre lembrando que tem dois tipos de laranja. Tem o laranja que propositalmente quis ser laranja, porque ele ganhou, está oferindo alguma vantagem com isso, mas tem o laranja que teve o documento furtado, o documento roubado, o celular roubado.
e estão usando o nome dele como laranja. Daí eu dou a dica no livro do que a pessoa tem que fazer para não correr o risco de ser um dia tomar assustadamente a notícia de que tem uma empresa em nome dele, ou que tem uma conta em nome dele que está sendo usada para laranja. Então, tudo isso os operadores do direito vão ter que se atentar. Bom, ele é um laranja doloso ou um laranja que foi colocado lá, não digo nem culposo, porque às vezes não é que a pessoa foi negligente, ele foi furtado, foi roubado. E em 15 minutos hoje, as pessoas, os bandidos acabam pegando todas as informações que a gente carrega no celular. Então, esse é um ponto também muito importante do livro. E coloco também, Léo, que eu também fiquei muito feliz, a jurisprudência tem citado, a do STJ principalmente, tem citado temas de compliance bancário, ainda que sem esse nome compliance bancário, que eu acho que no futuro, em breve, chegará neles, que tudo isso que eles estão falando é tratado no universo do compliance bancário. Tem já um acordo do TJ que cita expressamente o nosso livro, mas o STJ também já está caminhando para reconhecer os hipervulneráveis, os imigrantes digitais, que são os que estão chegando nesse mundo digital, saindo do analógico e chegando no mundo digital, e que eles são hipervulneráveis. Então, os bancos têm que responder também por isso. Daí entra a teoria da atividade. A atividade impõe alguns riscos aos bancos, e ele, sabedor disso, tem como, em caso de eventual indenização a um desses hipervulneráveis, ele tem sim como recuperar o valor em relação aos outros milhões de clientes que ele tem. Mas aquele senhorzinho, e existe um caso prático, um senhorzinho de 80 anos, que teve sua conta invadida, fizeram um empréstimo em nome dele, e o banco ficou recalcitrante e não queria devolver o dinheiro, falou que não, ele que contratou, mas ele foi induzido. Tem casos de furto, roubo e indução, que é a tal da engenharia social. Você liga, meu pai ou minha mãe, que tem 85 anos, eu tenho certeza que cairiam nesse golpe, não fosse o filho ficar, não caia nessa... Porque todo estelionatário é bom de papo. São espetaculares. Né? Os caras são, como se diz por aí, são chavequeiros. E nesse papinho mole, eles conseguem tirar das pessoas senha, conseguem tirar agora a voz, a imagem. Nossa. Então, até a biometria, não sei se você já viu casos. E eu já ouvi relato de uma pessoa que é um hacker. O cracker é aquele hacker do mal, e o hacker é o do bem que as empresas estão contratando para tentar colocar uns muros e fazer teste, né? Até a TSE, em eleição, contrata essas pessoas e fala, tenta ver se você consegue desbloquear meu sistema. E eu ouvi numa conversa aleatória a pessoa falando que essas ligações que têm sido feitas para os clientes é para tirar a voz e a imagem do Léo, e depois o Léo liga para a tia, para a mãe, para o filho, e fala, oi, estou aqui com o pneu furado e a bateria quebrou, vai ficar tudo R$1.000. Me passa, por favor, um Pix. Vai ser a sua voz, vai ser a sua imagem, perfeitamente. Então, até a biometria, a gente tem que repensar como que a gente vai fazer nesse mundo de inteligência artificial a serviço do bem e do mal. E o sistema financeiro, quando eu ouvi essa conversa, não era comigo a conversa, eu ouvi, foi um pitoresco, porque eu estava a segunda edição já estava rodando, mas não deu para inserir, mas na terceira estará lá. Eu estava no avião e duas pessoas começaram a conversar do meu lado, foi engraçado, eu conto isso nas minhas palestras. Era um hacker conversando com um amigo dele e mostrando como que as empresas para as quais... Bem pitoresco. E eu lá quieto, né? Eu falei, bom, deixa eu ficar quieto e aprender. E essa pessoa começou a explicar e mostrou os vídeos. Então, se você quiser colocar a minha voz no político X, Y, Z, você consegue. Mas se você quiser também captar a minha imagem e
fazer uma ligação minha para esse político pedindo dinheiro emprestado ou cometendo um crime de calúnia contra ele, consegue. Meu Deus do céu. Isso tudo em palestras eu falo e vai estar na terceira edição. Foi um dia que eu fui para São Paulo de avião, não faz nem um mês. É. André, o Dr. Vitor Paiva, a fazer o prefácio da sua obra, ele falando de organização criminosa, ele fala assim: visa-se dissimular, ocultar e alterar a realidade, obter lucros e poder fugir ao pagamento de impostos, não confundir com planeamento fiscal agressivo, branquear capitais, eu adoro essa expressão. A chamada indústria do crime, nessa lógica do mundo em rede, em que o próprio crime, como natureza transnacional e sofisticados meios técnicos e tecnológicos, adaptando-se às novas formas de socialização, se destaca pelo desenvolvimento de atividades diversificadas, listas e ilícitas, pela crescente polivalência e flexibilidade. É um emaranhado de operações. Você falou de uma ponta, você exemplificou um caso de um famoso banco no Brasil que ainda está sendo investigado. A gente tem notícia de funkeiro, notícia de bet, notícia... Rapaz, é uma loucura tudo isso que a gente está vendo. A gente está falando dos hipervulneráveis, mas ontem mesmo minha sogra me ligava para se certificar de que o que ela estava passando era um golpe. Aí eu virei assim para ela: Márcia, veja, eu já não tenho certeza. O negócio avançou tanto, é tanto cracker a serviço do mal, que eu já não me sinto seguro em instruir a minha sogra sobre o que é certo e o que é errado. E, obviamente, o seu livro é um norte maravilhoso, é um norte dos mais sérios do país, que tenta justamente incutir essa ideia não só a criminalistas, mas também à sociedade. A sociedade deveria, no caso de sermos ou fôssemos uma sociedade avançada e consciente, ter a leitura do livro como um norte de percepção de tudo que está acontecendo com esse mundo, né, André? Exatamente. Isso que você está citando, começar pelas bets, para mim é uma caixa de Pandora ainda, porque se a gente não tinha nem o cumprimento do compliance bancário essencial, para usar o termo do título do nosso livro, a gente não tem um grau de maturidade ainda nem em relação aos bancos. Nada. E a jurisprudência que eu menciono é do STJ e do TJ de São Paulo, porque a gente tem que tomar cuidado com o banco detentor daquela conta, mas também, e às vezes principalmente, com o banco destinatário do dinheiro que foi desviado por PIX, principalmente por PIX. E quem está por trás disso? São organizações criminosas. Existem dados de que o lucro das organizações criminosas, porque a gente imaginar uma organização criminosa como o Vitor Paiva, para quem não sabe, ele é ex-chefe do COAF, ex-dirigente, diretor, eles falam diretor, eles falam dirigente, e lavagem eles falam branqueamento de capitais. Ex-diretor do COAF, não tem esse nome, é a Unidade de Inteligência Financeira, em Portugal. Sim. E ele é uma pessoa fantástica, fiquei amigo pessoal dele, estive em Portugal lançando, dando palestras sobre compliance bancário, e quando a gente conversa, ele fala: André, a organização criminosa, a maior do Brasil, já está aqui em Portugal. É um fato. Já estão começando a roubar celulares em Portugal, é outro fato. E voltando para 2 passos atrás, se a gente imaginar o nosso estereótipo da pessoa que é de uma organização criminosa, é aquela pessoa, em tese, menos favorecida, que está com maltrapilho, com uma barba por fazer, tem um estereótipo de bandido, e isso acabou com essa operação recente, tanto com a Carbono Oculto, que foi na Faria Lima, que é o ponto, a rua mais capitalista do Brasil, e houve várias descobertas na Faria Lima. Com essa operação desse banco grande, que quase acabou com o FGC, ou se tiver uma outra quebra desse porte, o FGC não vai aguentar. Não vai aguentar. Que é o Fundo Garantidor de Crédito, para quem não está acostumado, que é como se fosse um seguro para quem perde o dinheiro de um banco. Mas as organizações criminosas, duas principais do Brasil, hoje elas já estão, e aí
respondendo objetivamente a sua pergunta, estão no emaranhado, e a Carbono Oculto detectou isso muito bem, em outras atividades aparentemente ilícitas, por meio de empresas de fachada e laranjas. Então, eles ganham muito mais dinheiro hoje, Léo, com o golpe do WhatsApp, essas ligações que a gente recebe, que a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, por causa da inteligência artificial. Na dúvida, é melhor desligar, porque os bancos sempre informam. A Febraban tem feito um trabalho ótimo em relação a isso, só que ainda é insuficiente, porque todo dia a gente recebe pelo menos 4 ou 5 ligações para não atender ou desligar depois, porque o banco não liga para você, o banco não vai ligar para o cliente. Então, se você receber uma ligação, a orientação é desliga o celular e liga você para o 0800. Mas o lucro está maior do que o de tráfico de drogas. O tráfico de drogas caiu uns 5 degraus em relação a esse golpe. Esses pequenos golpes, né? E o triste disso é que, em algumas palestras, algumas não, sempre eu menciono, o triste disso é que, às vezes, a pessoa que está fazendo a ligação é um preso encarcerado, ou seja, está cumprindo um regime, uma pena de regime fechado. Como é que entra o celular lá? Ah, André, mas isso aí é problema da Secretaria de Segurança Pública de cada estado. Esse problema, sim, mas quem deixou ele abrir a conta? Quem não fez o Conheça Seu Cliente? Sim. Quem não percebeu no mapa de risco, tudo isso está no livro, quem não percebeu que o mapa de risco, essa pessoa aparentemente o risco baixo tinha que ter sido colocado num risco altíssimo. Quando houver indícios, o banco é obrigado, eu cito toda a normatização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. O banco não tem escolha, não, eu vou ver até onde vai, salvo aquela medida extrema e que depende do Ministério Público, que é aquela ação controlada, que também é prevista na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. O que é ação controlada? A polícia vê, bom, não vamos pegar essa sardinha, vamos pegar o tubarão. Daí eles deixam a pessoa ir até um ponto que eles identificam quem é o tubarão e deixam a sardinha para depois. Mas não é o caso. Aqui a gente está lidando com vários cardumes de sardinha e vários tubarões. Então o banco não tem a opção, salvo essa medida devidamente autorizada pelo juiz, acompanhada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, que são raríssimas exceções. Eu que sou estudioso disso, só ouvi falar de uma operação dessa da boca de um delegado da Polícia Federal. Posso estar desatualizado, mas ações controladas são a exceção. A regra é que os bancos não estão fazendo o dever de casa. Uma coisa que eu sempre proponho, pergunta para o seu gerente de banco ou para o seu gerente virtual quantas vezes ele já fez um reporte ao COAF de comunicação de operação ou situação suspeita. Eu faço isso. É baixa. É passar vergonha na resposta. Porque daí, se você alongar a conversa, ele vai falar, mas, André, eu tenho uma meta para bater aqui, e, putz, se eu for ser muito... E eles ainda usam esse termo, se eu for fazer nariz de santo, ou se eu for procurar pelo em ovo, eu não bato a meta. Então, André, você quer acabar com o lucro do... Não, a gente tem o princípio da livre iniciativa. Cara, mas é um degrau muito grande, né, André? Ele já tem lucros exorbitantes. Se fôssemos um país um pouquinho mais sério, não corria solto desse modo. Não. Léo, eu não coloquei isso no livro, mas a média salarial, a fonte é o jornal Estado de São Paulo, quem quiser dar um Google, média salarial diretores de banco. É lógico que devem ser dos bancões, das fintechs e dos bancos menores, deve ser um patamar menor. Mas sabe qual é a média salarial? É lógico que eles anualizam com bônus, com 13º, A média salarial no Brasil de um diretor de banco é R$1.300.000 mensal. Eu coloco isso nas palestras que é para chamar atenção em relação à culpabilidade administrativa dessas pessoas. Eu sou analfabeto funcional em penal.
Mas a culpabilidade, trazendo para o direito civil e para o direito consumerista, a responsabilidade de uma pessoa que ganha um salário mínimo é uma. A Também acho. responsabilidade de alguém que ganha 1.300.000, na média. Deve ter alguns que ganham só, entre aspas, 300 mil, e deve ter um que ganha 2 milhões. É para ser levado em consideração, não só administrativamente, mas no âmbito também penal. O Ministério Público, tanto estadual quanto federal, felizmente estão se interessando. Neste mês agora, eu tenho palestras já agendadas com o Ministério Público de São Paulo, tenho amigos do Ministério Público Federal que tiram dúvidas comigo, eu fico lisonjeado. Polícia Federal tem também se atentado a isso. Eu fui nesse evento de bets e iGaming a convite, não da empresa que organizou, mas quem colocou meu nome lá foi um delegado da Polícia Federal. Então a gente começa a ver esse aparato estatal tomando conhecimento da teoria do compliance bancário e lato sensu financeiro, porque se a gente for extrapolar, também envolve CVM, que tem lá as regras dele também, são regras irmãs só dos bancos, instituições financeiras em geral tem que ter compliance. E a gente está vivendo, por isso que eu falo do zero compliance ao compliance zero. A minha frustração em relação a essa realidade, lembrando que eu fui o primeiro superintendente de compliance do Itaú, eu montei a área de compliance do Itaú em 1999, para estar rodando em 2000, eu transformo essa minha, às vezes, indignação, às vezes frustração, depressão, eu coloco isso no papel ou em palestras, que é para dar um jeito de tirar de dentro de mim e tentar ensinar para que futuras gerações, e que o Brasil, num futuro, espero que não tão distante, faça pelo menos o essencial, o básico. Conheça seu cliente, conheça seu funcionário, porque tem muitos golpes desses que não seriam feitos não fossem a ajuda dos funcionários. E esses imigrantes digitais estão vindo do mundo analógico, meu pai, analógico para o mundo digital. São presas fáceis. Então, eles estão, primeiro, curtam os celulares dessas pessoas, ou ligam para os celulares dessas pessoas para tentar, na lábia, tirar dinheiro deles, falando que é o filho, que só com a voz, imita uma voz, e às vezes o idoso acaba caindo, infelizmente. Mas agora a gente tem um desafio que é a inteligência artificial. Mas, André, então você quer acabar com a inteligência? Não é isso. De forma alguma. Os bancos têm que se adaptar a essas novas normas. E eu sei que e sou um amigo do diretor de cybersecurity da Febraban, e ele é do Itaú. É uma pessoa super competente, eu faço sempre questão de elogiá-lo. É um trabalho hercúleo, eu sei que tem a boa vontade dele. Mas não adianta nada a Febraban ou 1, 2, 3, 4 bancos, a gente no Brasil tem 200 bancos, nos Estados Unidos a gente tem 5.000, só para a gente ter uma proporção de como aqui a gente ainda... É que aqui o mercado é concentrado, mas não é que a gente tem muito banco. Agora fintech a gente tem bastante. Mas fintech e bancos, se eles não entrarem numa coordenação, não adianta nada o diretor de cybersecurity falar, tem que ter treinamento, se a pessoa não treinar. Então está tudo isso relacionado e eu tentei, da forma mais simples possível e objetiva possível para outros operadores do direito que não têm tanta familiaridade, principalmente o pessoal do direito penal, consumerista, direito civil, juízes, com o sistema financeiro nacional, e o Vitor Paiva foi muito generoso comigo, citando uma frase do Hemingway, e quando ele escreveu uma carta para um amigo dele, ele falou, desculpa pelo tamanho da carta. Se eu tivesse tido mais tempo, eu teria escrito menos. E essa frase é fantástica, né? Então, não adianta você fazer, às vezes, tem matérias que exigem catatal desse tamanho, mas eu tentei, com o tempo, escrever menos e ser mais objetivo e sem muita... rebuscamento. O André, me toca a parte que você fala de vez em quando até deprimido, porque
Quando a gente detém o conhecimento e a gente vê as possibilidades e olha para o potencial do Brasil, a gente fala, meu Deus, que dificuldade, porque legislação a gente tem, deve ser das melhores do mundo. Sim. Doutrina a gente tem, tal como a sua, de qualidade. Ou seja, uma questão de interesse, de criar uma cultura sobre termos orgulho para uma situação ética, não para uma situação de descalabro, de crime. Eu assisti outro dia uma palestra do Rogério Greco, onde ele falava, pô, é toda uma questão de cultura também da favela. O que hoje é pregado nas favelas é que o interessante é ser bandido. É claro, estou fazendo aqui um paralelo grosseiro, ele não falou com essas Aham. palavras, mas a gente tem que desmistificar essa riqueza sem fonte, a gente tem que desmistificar essa ideia de que é bonito ser rico e a qualquer custo e de qualquer maneira. Cara, a gente precisa fazer o Brasil dar certo antes, e o seu livro é uma semente maravilhosa para uma árvore que eu espero que um dia floresça nesse país. E eu quero estar aqui sendo seu editor na 30ª edição e a gente rindo Tomara. desse momento onde a gente tentava a todo custo levar a sua mensagem de compliance, de um pouco de governança, de um movimento ético que é necessário também para as instituições de ensino, são as que menos precisam buscar lucro hoje no país, né, André? Exatamente. E não é inveja falar que ó, o salário Não, médio instituição de ensino, instituição financeira. é, Fica bem. é, mas falar que a pessoa ganha 1,5 milhão, se ela merece, Tá que tudo ganhe, bem, mas que mas faça o por trabalho respeito dela isso. com corresponsabilidade social. Exatamente. E daí falam de ESG como se ESG também fosse uma panaceia, salvação para tudo, como se o compliance É. fosse uma. Se não tiver vontade genuína da alta administração, ou seja, conselho administrativo, conselho de administração e presidente, se eles não passarem isso para os diretores e assim for capilarizando para os demais funcionários, esquece. Eu dei uma entrevista esta semana passada, eu acho que eu te mandei para o jornal Valor, Sim. e a repórter me perguntou sobre esse caso que está na mídia. A última frase, ela fez a edição, mas na última frase ela colocou ipsis literis que eu falei. Eu falei, se não tiver vontade da instituição, ou seja, da alta administração, esquece o compliance. E É. é bem isso. Não adianta a gente ter um compliance para que, quando o órgão regulador venha, ele veja que, não, tem compliance, eles fazem curso, mas se for tudo pro forma, que é o que eu tenho visto, Não dá. daí não dá. Tem E que ser daí top-down. Tem que ser top-down. tem que ser. Vai ser desse modo e acabou. Mas, vamos lá. Mas tem que ter treinamento, sabe como são os treinamentos hoje de alguns bancos? Fulano, você tem que assistir 1 hora ou 45 minutos do curso deles lá, da própria equipe de compliance. Os caras põem lá O é, play. o play e fica aqui vendendo. Ó, tá, 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 tá. Aí, já deu tempo, ufa. Certificado, você clica, terminou, emite o certificado. A pessoa não dá um tempo de 1 hora para ela parar de vender e só assistir aquele curso sobre compliance e vendas fraudulentas. O Código do Consumidor fala de venda casada. A gente até hoje tem venda casada. O código é de 1990, se não me fala a memória. 90. Ah, É, vergonha. e até hoje. E daí era crime. Não sei se você se lembra que era crime venda casada. O que fizeram? Revogaram o artigo que falava que era crime. Isso que eu tenho medo em relação à conta laranja. Porque daí eles vão começar a ver. Eu acho que em relação à conta de venda casada foi isso. Bom, a gente está num esforço tremendo para combater uma organização criminosa que já se espalhou pelo país inteiro, duas, e tem já ramificação em Portugal, no leste europeu. A gente não está dando conta disso. A gente vai dar conta de venda casada? Revoga esse crime. É. Conta de laranja? Incrível. A solução é maravilhosa, né? Revoga. Beleza. Eu tenho medo que aconteça isso, espero estar errado. Os Não, tomara que penaleiros sim. me perdoem, mas que esse novo tipo penal se mostre na prática inexequível, porque os órgãos de persecução penal têm outros problemas, não que isso não seja sério, mas tem outros problemas até mais sérios,
E é fácil. Léo, o que eu não me conformo é que a busca ao lucro é legítimo, o princípio da livre iniciativa, blá, blá, blá. Concordo, Mas, concordo e fomento isso. mas os fins não justificam os meios. É isso que está Jamais. acontecendo hoje. É generalizar, é perigoso generalizar, Muito concordo. perigoso. Mas, em muitos casos, é deixado de lado. Conheça seu cliente, conheça seu parceiro, conheça seu funcionário e vamos vender para esse povo. Ah, entrou 1 milhão na conta da tiazinha que tem apenas a pensão do marido falecido, pensão de R$ 2.500. Entrou 1 milhão? Não, nem pergunta se ela ganhou herança, se ela ganhou na loteria ou se foi doação, porque não tem outro jeito de você ficar milionário da noite para o dia. É. Aplica no COI. Isso eu falo no livro. A suitability. Você pega uma senhorinha, isso acontece, você vende o pior produto para ela. Mas é o que você tem a maior rentabilidade e o FII lá, a sua comissão também vai ser boa. E a gente cai nessas bravatas. Volta e meia tentam vender um produto produtos que são sabidamente ruins, ainda mais em tempos de Selic alta. Mas não estou dizendo nem que precisa indicar o Tesouro Direto, mas tem CDB, tem Tem o meio LCA, termo, né? Tem o meio termo. tem o meio termo, dá para ganhar, mas não Verdade. precisa ser com essa ferocidade, esse Essa apetite sede, né? todo, exatamente. Então, espero por dias melhores, mas, como eu brinco com os meus amigos, morrerei pregando no deserto, nem que seja necessário. Espero que o deserto comece a chamar mais pessoas, servir uma aguinha, uma sombra, e quando a gente vê, vai multiplicando o Teremos pessoal. criado um oásis. Exatamente. Por menor que seja. E eu acho que a gente está conseguindo criar, Léo. Eu vendo essa repercussão no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, já citaram no nosso livro, PJ, Justiça do Trabalho, é o trabalho de formiguinha que a gente vai ficando orgulhoso de ver, sem achar que, nossa, amanhã tudo vai mudar. Não, são anos. Porque o Código de Consumidor tem 30 anos, a organização criminosa, a maior do Brasil, fez 30 anos faz pouco tempo. Então, uma coisa que já vem de, no mínimo, 30 anos, não vou nem voltar lá para a época do descobrimento do Brasil, 1500, daí o Brasil ficou meio esquecido, 30 anos. 30 anos. 1530 para cá, a cultura brasileira precisa ser alterada. Isso toma tempo. A cultura organizacional brasileira, corporativa, precisa ser mudada. Verdade. André, as palavras finais de encerramento desse papo, que poderia durar dias, Eu são suas, meu adoraria. amigo. Uma honra tê-lo aqui comigo nesse 5 de maio de 2026. A honra é minha. Mais uma vez eu agradeço a Foco por ter acreditado no meu trabalho. Agradeço aos leitores que compraram e esgotaram a primeira edição. A gente passou essa arrebentação, que a maioria dos autores, infelizmente, às vezes não conseguem passar, que é chegar para a segunda edição. A minha esperança é ter a terceira, quarta, quinta, sexta, a gente seguir junto. E não é um apelo apelo é uma palavra muito forte, mas eu tenho a esperança de que as pessoas que lerem o livro ou que estão acompanhando pela mídia, compliance zero, golpe do WhatsApp, todo dia tem uma pessoa chorando na televisão porque levaram o celular dela. Espero que, num futuro próximo, a gente consiga ver esses casos diminuírem. Acabar seria muita utopia, mas diminuírem para patamares, diminuir para patamares sustentáveis ou toleráveis, porque do Toleráveis, jeito eu que diria. hoje está intolerável. É sufocante. É sufocante. Então, André, meu caro amigo, quase um enólogo, fui começar a conversar de vinho com o André, tomei uma surra. tá bom. É um prazer te receber aqui, uma alegria ser o seu editor e espero que eu esteja ao seu lado por muitos e muitos anos, para que juntos possamos pregar nesse deserto com uma mensagem ética, uma mensagem
de um futuro melhor, Isso é sem realista. muita complicação. Vamos, é realista. O que a gente está conversando aqui hoje é factível. É, exatamente. Eu Um acho que pouquinho de vontade top-down resolve isso. não é pedir demais. Não. Tá aqui, tá lá no site da Foco. E, André, qual que é o seu cupom de desconto? Martinez 20. Com Martinez 20 no site da Foco, ganha 20% de desconto e com certeza amplie o seu conhecimento jurídico, penal, administrativo, bancário, muitas áreas envolvidas para que você possa prosperar junto com a editora Foco e com a ajuda do André Martinez. André, um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Léo. Prazer foi Obrigado, todo. nós. Com certeza a sociedade ganha muito com o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Grande abraço. Abração.